que eles imaginavam. Tem relatos de pessoas que, no início do século XX, elas deixaram relatos de como que seria o século XXI. É muito engraçado ver os relatos dessas pessoas, como é que elas imaginavam que seria, né? Não, Pode falar. é interessante, você vê até em desenho, né? Tinha os Flintstones, você lembra daquele Os desenho Jacksons. É Jacksons, né? de Jacksons, que tinha um carro voador, então antigamente você tinha toda uma ideia de que carro voador que ia. Se a gente for ver a ficção científica de hoje, de 2024, é totalmente diferente, é uma visão muito mais pessimista em relação ao futuro, né? Porque tem agora toda uma discussão em relação aos problemas climáticos, né? Então, às vezes, as pessoas imaginam de um futuro distópico, né? Enfim. Mas era bem comum no século XX essa visão de um futuro. É uma visão de uma lei do progresso meio que deturpada, né? De que o futuro necessariamente teria que ser aquela tecnologia ali, só que se a gente for pegar, não, nada daquilo se, se mostrou verdade, né? A gente compara com hoje e não chegou na, naquelas coisas, né? Então era uma coisa da época, né? Que agora que passou, as pessoas olham e veem que meio até meio ridículo, assim, né? Você pegar a ideia de que tem espírito usando um dardo magnético e canhão magnético, hoje em dia uma pessoa jovem vai ler isso e vai falar, meu Deus do céu. Mas naquela época era moda isso, né? Enfim. E o espiritismo não pode se basear em modas, né? Ele tem que se basear nos fatos, né? Enfim, tem algumas perguntas. Queria ressaltar aqui o comentário da Mônica, que ela fala do Swedenborg, né? Se o próprio Swedenborg, quando evocado sobre cidades espirituais, se diz que estava errado, né? Ou seja, tem na revista Espírita, né? Ele mesmo falando, né? Que ele elaborou essa teoria de um mundo espiritual materializado ele veio e falou, não, estava errado, estava obsediado, né? Inclusive, se eu não me engano, ele comunicou o próprio Deus, não foi? Uma coisa assim, enfim, ele estava mistificado, ele mesmo disse, né, depois. Então, aqui o Sérgio pergunta, quando os espíritos encarnam, eles vão para hospitais espirituais ou ficam vagando? Eu acho que o Sérgio é novo, né? Eu não sei se é a primeira vez que o Sérgio está participando. Mas não há hospitais, né, Sérgio? Aí que tá, não há hospitais. Não há cidades. Não há como a gente tem aqui, né? Essas estruturas. Porque os espíritos não têm órgãos. Ele não fica doente. Então, você não tem hospital, não tem cama, não tem casa, não tem. Justamente porque o perispírito não tem órgãos, né? Então, por que a gente iria para um hospital? Né? E depois, essa ideia de vão para. Justamente a ideia católica do André Luiz, né? Vão para, eu vou para algum lugar. O mundo espiritual, na obra de Kardec, a gente vai aprender, o mundo espiritual é aqui também. São dois mundos que estão mergulhados, né? Um no outro. O Kardec diz os espíritos nos acotovelam, né? É uma divisão mais didática, né? Na verdade, é um mundo só, né? A gente divide por uma questão didática, mas na verdade é tudo um mundo só, né? Então, por exemplo, por isso que essa ideia, a gente pensa assim, os nossos parentes desencarnam e vão para algum lugar, daí vão para algum lugar longe, ser atendidos, preparar uma nova encarnação. É a ideia de distanciar as pessoas, né? Só que o que acontece? Esses espíritos ficam à nossa volta, continuam à nossa volta, precisando de evocação, precisando de ajuda, querendo conversar conosco, e a gente está imaginando que eles estão num hospitalzinho de férias. E mais, a gente não mata a saudade, a gente não aprende com eles, a gente não os ajuda. É a ideia de terminar os laços, né? Eu rompo os laços. Então, essa ideia de que vai para algum lugar e lá fica, e aí eu sigo a minha vida aqui, ele segue a dele. É justamente a ideia que o Espiritismo vem terminar. Os espíritos continuam à nossa volta, só que a gente ignora, a gente, inclusive os espíritos, ignora eles, né?
a gente não evoca, a gente não conversa, a gente não continua convivendo, a gente não aprende. A gente poderia evocar para ele sair da perturbação. Então, há várias. Por isso, essa ideia é muito importante de desconstruir, né? É. Enfim, não sei, eu vou passar para o José comentar também, mas tem aqui o Anúzia, né? Você sabe que tem espíritos que usam chip, né? Ainda tem essa, né? Perispírito com chip, perispírito com a void, enfim, é cada vez pior, né? Eu fiz um vídeo recente falando que tem na obra do André Luiz aves que comem energia negativa no umbral, né? Então, seria tipo umas aves papa fluido, né? Vamos lá. Ai, meu Deus, é cada uma, viu? Eu tava tentando lembrar disso, Eric, porque na minha cabeça era cachorro. Mas aí eu abri aqui o bloco de anotação da obra do Nosso Lar quando eu li. Eu tava tentando achar que animal que era e não achei. Mas aí você lembrou de outras coisas. Lembrou que são aves, né? E eu acabei vendo outras coisas aqui bizarras que eu não lembrava. Ele fala que tem entardecer, tem nascer do sol, tem... Ele fala que o sol que ilumina o nosso lar é o mesmo que ilumina a terra. E ele fala que está sobre o Rio de Janeiro, né, a colônia do nosso lar. Então, essa ideia de que ele não localiza, que o Michel falou, né, não, é claro que ele localiza, isso não faz nenhum sentido. Mas acho que vocês já responderam bem aí a questão do hospital. Essa coisa de hospital foi coisa... Eu não sei se a gente traçar a origem histórica disso aí, não sei se o Swedenborg já falava, mas quem popularizou no Brasil foi o André Luiz, não tem como, né? Quem popularizou isso no Brasil foi o André Luiz. E que tornou essa coisa comum de ficar fazendo ficção, mas enfiando na nossa cabeça que é realidade. Né? Faz ficção, só que como se fosse realidade. E aí isso acabou tomando conta do movimento espírita e as pessoas acabaram se enganando, né? Engano completo. Enfim, mas tem tudo. Veja, se você tem... É o que a gente já falou, né? Se você tem pulmão, que é a primeira frase o Michel já lembrou isso, né? A primeira frase, a primeira sentença da obra Nosso Lar. Você abre lá, capítulo 1. Meu pulmão respirava a longos haustos. Primeira frase do Nosso Lar. Não é que ele está falando pulmão, mas não, peraí, é um pulmão que tem aparência. Aí o pessoal tenta conciliar com Kardec, né? Não, como que só aparência se o pulmão respira? Acabei de ver nas minhas anotações um capítulo aqui que o cara fala: estou sufocando, preciso de ar. O espírito, não é ser humano, não. Estou sufocando, preciso de ar, não sei o quê. Então é órgão. Bom, se tem pulmão, tem tudo. É curioso que o André Luiz ele não leva até as últimas consequências. Ele não fala de relação sexual, pelo menos nessa obra do Nosso Lar. Mas tem noivado. Eu acabei de ver aqui também nas minhas anotações, eu não lembrava. Tem noivado. Então, se tem noivado, tem noite de núpcias. Não faz sentido. Isso é algo bem interessante, né? Porque tem alguns do movimento espírita brasileiro que eles reclamam de certos excessos de alguma obra que fala de reencarnação no mundo espiritual, né? Que o espírito fica grávido e tem filho lá. Só que eles não veem que foi a obra do André Luiz que abriu margem a isso, né? Falando de casamento no mundo espiritual. Né? O espírito vai casar para quê se ele não tem órgão sexual, né? Enfim. Eu já vi um amigo meu já falou, não, o Carlos Bacelli não dá, as obras dele não dá, porque tem espírito bebendo cachaça lá. Mas sopa pode. Sopa do Nosso Lar pode, cachaça não. Mas tem água para fazer a sopa, tem a cachaça, só falta a cana de açúcar, ué. Isso, Não, e uma coisa uma raciocínio bem simples, né? A partir do momento que tu colocou uma coisa material, tu pode colocar tudo. Colocou uma, tu pode colocar tudo. Se tu colocou uma, todas as outras podem. E aí o movimento espírita... É interessante isso que vocês estão falando, né? O movimento espírita tem um olhar meio de desdém e deboche com as descrições do mundo espiritual dos outros. Mas com as do André Luiz, elas acham lindo.
É contraditório, né? E tem um